Fala galera, eu sou um cara qualquer. Pessoal, eu acabei de assistir aí o maior amasso que a internet brasileira já viu, tá? Eu não sei se vocês viram ou não, mas o Thiago Braga, né? Nosso querido Thiagão, brabo demais, lá do canal Brasão de Armas, soltou a segunda parte dele refutando aquele pseudo-comunista lá, Jones Emanuel. Cara, é pseudo. Jones Emanuel não é comunista porra nenhuma. Ele é alguém que se acha comunista, né? Como você vai levar a sério alguém que fala nós, o povo soviético? Jones Emanuel, lá de Pernambuco. Não tem como levar isso a sério, né, pessoal? E assim, cara, foram 2 horas do Thiago amassando, macetando em todos os tipos de argumentos possíveis aí o Jones Emanuel. Porque assim, eu não sei se vocês estão sabendo, mas o Jones Emanuel, ele tentou fazer um vídeo refutando o livro que o Thiago Braga escreveu. No primeiro vídeo, o Thiago Braga citou todos os autores que ele usou, mostrou e-mails que eles trocaram, mostrou metodologia, mas eu acho que ele deixou o prato principal para esse vídeo de hoje, tá? Porque esse vídeo de hoje mostra como é a diferença entre quem sabe só falar, entre o cachorro que late muito, mas não faz porra nenhuma, e o cachorro que tá quieto no canto dele, mas que se precisar, ele vai te arregaçar na mordida. Foi exatamente o que o Thiago Braga fez com o Jones Emanuel. Eu vou tentar explicar para vocês mais ou menos como que o Thiago Braga refutou o Jones Emanuel, tá? Vocês vão entender pelo meu vídeo. Mesmo assim, eu sugiro que vocês assistam o vídeo, tá? São mais de 2 horas de uma comida de rabo exemplar. Para vocês terem ideia, pessoal, a primeira coisa que o Thiago Braga faz é mostrar o porquê que a PUC, né, a PUC lá do Rio Grande do Sul, aonde o Thiago Braga formou, não exige lá o TCC com banca, tá? Aí ele liga para a faculdade e pergunta e mostra, cara, meu diploma tá valendo. Não é como se eu tivesse forjado ele, meu diploma validado pelo MEC. E aí, cara, a comida de rabo começa logo em seguida, porque assim, segundo o Jones Emanuel, o Thiago Braga usou todos os autores possíveis que são ruins, menos um autor em específico, que é o melhor autor que poderia existir para falar sobre a União Soviética, tá? Guarda isso. O Jones Emanuel falou que o Thiago Braga não usou as fontes desse autor específico, certo? Aí o Thiago Braga, para rebater isso, ele fala, cara, eu usei um artigo desse professor. Mas a questão, pessoal, é que para provar para vocês que é o contrário aí de comunista que só sabe latir, eu pedi pro próprio professor em questão avaliar o capítulo que eu escrevi. E aí ele mostra alguns e-mails que ele trocou com esse professor em específico, que o Jones Emanuel citou como se fosse ali o maior detentor de informações sobre o período de socialismo ali de Stalin, beleza? Aí o que acontece? Durante os e-mails, o Thiago Braga mostra, né, que o professor achou ali o livro dele muito interessante, o artigo em questão, no caso, o capítulo em questão, em que o Jones Emanuel fala tanto, né, que o Thiago Braga deveria ter usado esse autor como referência, o autor ele fala, não, assim, a gente tem pontos de vista divergentes, mas tá muito bem redigido, tá muito bem escrito, tá, sabe, com referências fenomenais. Porque igual o Thiago Braga fala, ao contrário do comunista, o professor acadêmico super respeitado, ele não precisa diminuir o trabalho dos outros, tá? Ele reconhece todos os outros autores que o Thiago Braga citou ali durante o seu livro, tá? Ele aproveita e deixa vários artigos, né, vários complementos que o Thiago Braga possa usar para complementar, para expandir ali o seu conhecimento a respeito ali da União Soviética nesse período. Em momento nenhum ele fala que o Thiago Braga falsificou alguma coisa ou omitiu alguma coisa, igual o Jones Emanuel faz parecer. Mas isso era o suficiente para o Thiago Braga? Não, pessoal. O Thiago Braga, ele fala para o autor, né, que assim, ele não conseguiu ler o livro, né, Stalin's War, que é o livro que o Jones Emanuel fez todo esse auê, como se o Thiago Braga não tivesse citado ele na sua bibliografia, né, nas referências do seu livro, fosse um fato, assim, sabe, irreparável de que ele é um falsificador, de que ele não trata a história da maneira correta. Sabe o que o Thiago Braga fez? Ele simplesmente, junto com a editora Caravelas, vai conseguir traduzir o livro Stalin's Wars
aqui pro Brasil. Olha que loucura. O cara, o Jones Emanuel, que mal sabe ler inglês, inclusive o Thiago Braga mostrou vários tweets dele ali falando que ele sabe uma coisa que outra ali, e que durante o próprio vídeo, né, o Jones Emanuel errou vários nomes de autores, falou uma porrada de coisa em inglês errada. Então, assim, é um cara que estava tentando refutar as referências bibliográficas do Thiago Braga sem nem entender inglês direito. Mas aí o que acontece? O Thiago Braga vai e simplesmente consegue trazer o livro em questão, o livro que o Jones Emanuel estava enaltecendo, aqui para o Brasil traduzido, e adivinha só? O professor específico pediu para o Thiago Braga escrever o prefácio do livro dele. Cara, que loucura, velho, que amasso! Agora imagina, você simplesmente falar que o seu adversário ocultou, omitiu, falsificou porque não citou um autor. Aí o seu adversário consegue trazer o livro dele para o Brasil, traduzido para o português nosso, né? E ainda vai escrever o prefácio. Tá bom pro Thiago Braga? Não, cara, como disse o Thiago Braga, pra que foi mexer com quem tava quieto? Ele tava quieto, na dele, né? Escreveu um livrozinho. Por que o Jones Emanuel não vai lá e escreve um livro próprio? Ele não tem conhecimento pra isso, né? O que o Thiago Braga fez? Não sei se vocês viram, mas ao longo do ano de 25, ele trouxe algumas entrevistas com os professores mais especializados e renomados em União Soviética do mundo, tá? Do mundo. No caso, já foram 3 entrevistas que ele fez aí ao longo de 2025. E ele disse que tem mais 8 para fazer ainda em 2026. Só que o que acontece? Uma dessas entrevistas é com quem? Adivinha com quem? Com simplesmente o professor que o Jones Emanuel estava ali enaltecendo. Cara, isso aqui é uma surra. Sem brincadeira, uma das maiores surras que eu já vi aqui na internet. É uma surra moral tão grande que o Jones Emanuel nunca mais deveria citar o nome do Thiago Braga, cara. Porque assim, é muito engraçado quando você pensa que o cara ficou mais de 1 hora do vídeo falando sobre uma obra que o Thiago Braga não falou, que ele omitiu, que ele falsificou. Aí o Thiago Braga vai, traz a obra do cara aqui pro Brasil, escrevendo o prefácio e ainda entrevistando o cara. Pra você ver a diferença do nível intelectual dos dois. Cara, o Thiago Braga, ele é um cara que tem conexão com todos esses acadêmicos aí super renomados e especialistas no assunto. Então, assim, eu não sei o que o Jones Emanuel pensou que ele ia fazer. Eu sei que esse pessoal comunista, né, eles ficam putos de inveja porque o Thiago Braga tem um dos maiores canais, na verdade, o maior canal, né, relacionado à história do Brasil. Então, assim, os caras ficam, assim, sabe, no nervo pra tentar descredibilizar o cara. Mas não tem jeito, cara. Ele usa a verdade. Contra a verdade é difícil de você simplesmente ficar tentando inventar fatos, igual o Jones Emanuel tentou. Enfim, pessoal, foi só um vídeo pra fazer uma divulgação do vídeo do Thiago Braga, tá? Eu falei aqui mais ou menos, mas vocês vão entender melhor quando assistir. Mas foi uma surra, cara, uma surra histórica. Tá? Deixa aqui nos comentários se vocês já assistiram. Não se esquece, se inscreve, deixa o like e compartilha. A gente se vê numa próxima. Falou, valeu e até!